a videoaula parte 2 da unidade 3, onde trataremos de distribuições discretas e contínuas. E para iniciar nossa videoaula, nós gostaríamos de tratar especificamente de alguns conceitos, de maneira mais exata, do conceito de variância e desvio padrão de uma variável aleatória discreta. Então a variância é representada por essa letra grega elevada ao quadrado, sigma, e que também pode ser representada pela variância var, de x, onde é de x menos a variável mi, que na próximo slide nós vamos explicar o que significa cada uma delas no exemplo. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Ou também de maneira simplificada, como essa outra formulazinha. E o desvio padrão é exatamente a raiz quadrada da variância. Se sigma ao quadrado é variância, o desvio padrão é exatamente a raiz quadrada desta variância, que no caso vai ser representado o desvio apenas pela variável sigma, tá? Então vamos lá. Vamos supor que a gerente de uma loja tenha construído a seguinte distribuição para a venda de fogões desta semana. Então aqui está o número de fogões, a possibilidade de venda de número de fogões, e aqui a probabilidade de vender essa quantidade dentro dessa semana. Bom, primeiro você precisa saber quem é o E de x, que no caso é a mesma coisa que o mi de x. Então você vai multiplicar cada uma dessas variáveis pela probabilidade destas variáveis ocorrer, certo? E vai efetuar o somatório deste cálculo. 0 vezes 0,2, e assim 1,0,30, e aí em seguida você vai encontrar esse somatório. E aí você deve também calcular o E de x ao quadrado, onde você vai realizar o mesmo processo, só que agora levando a variável ao quadrado. Para encontrar essa variância, basta pegar o valor de E de x ao quadrado, que é 3,65, e subtrair por este númerozinho aqui ao quadrado, esse valor aqui ao quadrado. Daí você vai encontrar 1,25. Essa aqui vai ser a variância, tá? E a raiz quadrada deste valor aqui será o desvio padrão, ok? A distribuição binomial é outro elemento de extrema importância para o cálculo das probabilidades e estudo principalmente da curva normal. A distribuição binomial requer que você relembre dos conceitos lá da segunda unidade, que é exatamente uma combinação, onde n é o número de provas ou repetições do experimento, y é o número de sucessos que ocorreu no experimento, n menos y é o número de fracassos que ocorreu no experimento, p é a probabilidade de sucesso de cada prova, e 1 menos p é a probabilidade do fracasso de cada prova. N sobre p, n tomado p a p, é o número de combinações de n elementos tomados y a y. Ok? Então vamos lá. Admite-se que uma válvula eletrônica instalada em um determinado circuito tem uma probabilidade 0,3 de funcionar mais de 600 horas. Se ensaiarmos 10 válvulas, qual será a probabilidade de que entre elas exatamente y funcione mais de 600 horas? Então, veremos cada elemento destes aqui do enunciado, como se comportam aqui em termos de variável. A variável aleatória é o y, que é o número de sucessos dos 10 ensaios, assim você tem o 0, 1, 2, 3 até o 10. P é 0,3, no caso, é a probabilidade de sucesso de cada válvula funcionar mais de 600 horas. 1 menos esse 0,3 é a probabilidade de cada válvula funcionar menos de 600 horas. E n é o número total do experimento, 10 ensaios. Tá? Então a gente organiza aqui da seguinte forma. 0,3 elevado a y, 0,7 elevado a 10 menos y e 10 tomado 3 a 3. Em seguida, nós calculamos a possibilidade de cada um ocorrer. É claro que você pode utilizar para isso uma calculadora para facilitar todo o processo, isso faz parte, tá bom? E em seguida, você vai distribuir em uma tabela os valores encontrados, de 0 até 10. E assim,
colocar isso no gráfico. Em seguida, nós temos uma maneira de encontrar também, né, a função que distribui as probabilidades de uma variável aleatória contínua. No caso, você precisa utilizar essa fórmula, né, onde aqui nós temos as mesmas variáveis que você já conhece em exemplos anteriores, exceto a base E. Então aí nós temos algumas características dessa representação formular, digamos assim. Assume valores em intervalos de reta de números reais, pode ser representada por um histograma e apresentam distribuições próximas da distribuição normal, tá? Os valores submetidos a essa representação algébrica, onde o x ele é maior do que o infinito para a esquerda e menor do que o infinito para a direita, tá? Onde o μ é a média da distribuição, né? Nós temos aqui o desvio padrão da distribuição, representado pelo sigma, o π é 3,14 e a base do logaritmo natural é 2,71, tá? Então, os valores eles podem ser distribuídos, por exemplo, no caso da altura dos universitários, quando distribuído daquela forma, eles vão aqui se aproximar de uma distribuição de uma curva normal. Da mesma forma, o peso da população adulta, pessoas em um restaurante, enfim, são experimentos diversos que, inclusive na quarta unidade, você vai fazer um experimento que vai demonstrar muito isso, né? Que é a probabilidade Plinko. Isso é um assunto para o próximo, para a quarta unidade. No caso da distribuição normal, como nós devemos interpretar, como devemos fazer, tá? Então você vai pegar num determinado experimento a média, o desvio padrão, o valor considerado, a diferença relativa, como nós vimos em slides anteriores, tá? Aqui nós temos a distribuição normal. Lembrando que vale a pena você aprofundar o conteúdo aí nos materiais complementares. E nessa curva de distribuição, gente, para a gente saber como calcular o z da fórmula anterior, você precisa considerar alguns valores conhecidos, né? Aqui você tem a média, tá? Como o 40 e como ela se posiciona na curva normal. Você tem o desvio padrão, que no caso aqui é 1. Você tem o valor considerado a ser estudado em detrimento dessa média, que é o 42, tá? Você tem a diferença, que é o 42 menos o 40. E você tem a diferença relativa 2, que no caso é o que é numerado nessa barra relativa aqui em relação ao zero, né? Então esse mais 2 ele vem para cá, esse 2 está aqui. E assim você pode fazer com demais valores que são encontrados no experimento, tá? Na distribuição normal, você precisa, além de organizar essa tabela, passando do valor de z para o valor efetivo, né? Onde você considera novamente a média, o desvio padrão, o valor de z, né? O z é o μ mais o z vezes o sigma e o valor resultado efetivo. Para isso, nós precisamos também encontrar a área da distribuição normal padronizada num gráfico, né? Por exemplo, se você encontrou o 1,25 para o valor da distribuição, você tem um valor encontrado, que no nosso caso, o exemplo, foi 1,25. E aí, a partir desse 1,25, observando nesta coluna Z, que é o Z que nós encontramos na aula, no slide anterior, você tem números somente com uma casa decimal após a vírgula, que no nosso caso servirá o número 1,2. Observando qual foi o terceiro valor de casa decimal, que no nosso caso foi o 5, você vai projetar essa linha do 1,2, né, até o 0,05. Aqui você tem 0,3944, que é esse valor. Esse valor é encontrado na tabela, né? Após isso, você terá aqui conhecido o valor de z, e o x será uma variável que está entre o 0 e o z, tá? Sempre esse x é maior que 0 e menor do que o z, não esqueça disso, tá?
Então aqui a probabilidade de uma variável aleatória normal tomar um z, um valor z, entre a média e o ponto situado e desvios padrões. É exatamente essa possibilidade, a área entre a média e z, ela será encontrada aqui onde o z está disposto nessa coluna, tá? Então, para você encontrar a distribuição para uma variável contínua, você precisa considerar esses valores, inclusive o z, que é o mais importante no caso. Aqui nos exemplos que eu posso determinar a área da probabilidade sobre a curva entre dois pontos em torno da média. Você procede da mesma maneira que o slide anterior. Aqui você tem a área entre o zero e o z, na verdade, onde você representa um desvio aqui, né, com mais 1, aqui para a esquerda o menos 1, mas a área continua sendo a mesma. Tá? E aí a gente determina a área também entre dois pontos quaisquer, considerando esse mesmo entendimento. Só que se você não quer essa área da curva de desvio padrão normal, da curva normal, digamos assim, você precisa encontrar esta área, você efetua a subtração entre esse desvio e esse. Tá? Por exemplo, após 28 dias de curagem, o cimento de uma certa marca tem uma resistência compreensiva média de 4.000 PSI. Suponha que a resistência tenha distribuição normal com desvio padrão de 120 PSI, com a probabilidade de comprar um pacote de cimento. Qual a probabilidade de se comprar um pacote de cimento com resistência compressiva de 28 dias menor que 3.850 PSI? A primeira coisa, precisamos reunir os elementos que nós achamos nesse exemplo, que no caso aqui o 4.000 e os 120 PSI. X, na verdade, é o que nós queremos saber aqui, que é o 3.850, tá? E aí você descreve na forma de um gráfico de distribuição normal, já que a questão deixou claro que uma resistência tem a distribuição normal. Então nós temos aqui o 3.850, que é a variável que nós queremos encontrar, né? Com o z sendo menos 125, a área dessa região. Né? Na verdade está negativo, mas ele é porque a tendência aqui está do lado esquerdo. E aí nós vamos encontrar a área a partir da tabela com esse valor 1,25. A área foi aquela encontrada no exemplo anterior. Daí logo, como é que você pode se perguntar, poxa, como é que eu achei esse menos 125? Bom, com os dados que foram apresentados aqui, né, no exemplo, no problema, que isso aqui essa representaçãozinha aqui é aquela fórmula que nós vimos lá no começo. Esse x é o 3.850, essa média é o 4.000 e o sigma é o 120, que é o desvio padrão, certo? Então, esse número é encontrado dessa forma, o z é um valor menor ou igual a menos 125 e é utilizado para encontrar essa área, tá? Que no caso deu 0,344. Assim, a área desejada, que no caso eu tenho o 0,5 menos o 3,44. Por que 0,5? Porque essa região à esquerda da média é 50%. Então 0,5 a 50% menos essa área aqui, para você encontrar de fato esta outra área, que representa 10,56% de probabilidade. Tá? Então, resumindo, eu encontro o z a partir dessa formulazinha, o z representado aqui no gráfico por essa região, é encontrado na tabela de distribuição normal a área em vermelho, para após isso você subtrair, né, dos 50% que é correspondente ao lado esquerdo da média, que é 4.000. Aí você tem 10,56%. Então assim, queria deixar um abraço a todos que assistiram essa videoaula. Espero ter contribuído de alguma forma para o entendimento da distribuição normal e deixar aqui os materiais complementares para que você possa fazer um aprofundamento, né, desse assunto e assim responder os exercícios propostos e a avaliação da unidade. Essas são as nossas referências. Um forte abraço e muito obrigado.